Fala galerinha, isso, mais uma aulinha aí de matemática viva para você ter um curso aí sobre matemática básica e desenvolver todos os seus raciocínios lógicos, raciocínios lógicos com a gente, tá legal? Começar a musiquinha para dar aquela relaxada, beleza? Vamos nessa. Não gostei dessa, vamos para a próxima. Essa é melhor. Tchan, 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 tchan. Have a good time. She looks so hearted, feeling fine. She gets the small, sometimes she fan coke. In a joke, a pimple's paradise. Pimple's paradise, that's all she was. Pimple's paradise, that's all she was. Tchaca, 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 tchaca. Vamos curtir aqui, ó, uma onda. Every me got to ego to feed. Every me got to ego to feed. Tá aí, galera, minha arte pra vocês. Some elegance passion. She's in the scramble. Beleza, galera, vamos começar nossa aulite aí. Então, a trigonometria num triângulo retângulo, aula de exercícios, tá certo? Olha quem apareceu aí. Quem já sabe quem é esse rapazinho aí? Quem já sabe? Quem já sabe? Quem já sabe? Ó, quem que é o ó, e? Quem que é esse cara aí? É o Tchananã. Isso aqui você tem que assistir nossas aulas para descobrir quem é. E aqui é o exercícios, tá certo? Tá aí, galera. Quem que é esse cara aí? Quem que é? Quem que é? Vamos deixar no mistério aí. Vamos lá. A Rua Tenório Quadros, TQ, tá? E a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. Então, já vou colocar aqui Tenório, certo? Q e Teófilo Silva, 30 graus. Vou deixar isso aqui para a interpretação do problema. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, 4.000 metros do citado cruzamento. Então, tá aqui, né? Então, tá aqui meu posto e essa distância é de 4.000 metros. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, então, esse caminho aqui, vou colocar o P aqui, tá? P tá para cá. No ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros. Então ele quer que eu encontre essa medida. Então olha só o triângulo que eu tenho, galera. Tenho esse triângulo aqui, ó. Onde aqui é 30 graus, dito do problema, aqui é 90 graus, tá certo? Essa distância vale 4.000 e ele quer saber essa distância que eu vou chamar de x. Beleza? Então esse é o problema. Você perceba que o enunciado aí é grandão, né? Mas você consegue desenhar e interpretar sem problema nenhum. Olha só, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho um ângulo de 30, certo? Um ângulo de 90 e esse ângulo aqui eu sei que é 60 graus. Por quê? Vamos voltar lá na nossa tela preta? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180, certo? Se o triângulo tem 3 lados, eu faço essa conta e multiplico por 180. Essa conta dá para qualquer polígono, tá? Que seja regular. Beleza? Maravilha? Então, maravilha. Por isso que eu sei que é 180. Então, olha só. Aqui, fazendo seno de 30 graus. Qual é a relação seno de 30? Cateto oposto, x, pela hipotenusa, que eu vou chamar de y.
eu não resolvo a equação com essa relação trigonométrica aí. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas. Então eu preciso usar alguma relação que use os 4.000, tá certo? Se eu usar cosseno, né, eu vou ter cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, qual das três relações estudadas aí você não tem hipotenusa? É isso mesmo, a tangente de 30, que é igual a cateto oposto, que é o x, pelo adjacente, que é o 4.000. Então, usando essa relação trigonométrica aqui, você obtém a medida do posto até a rua. Tá legal? Então, só quero dar uma olhada se eu tenho mais um slide para resolver. Não tenho, então nós vamos apagar esse triângulo aqui e vamos utilizar desse espaço para resolver essa minha equaçãozinha. Então, apagado, tranquilo. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de 30. Só colocar todos os valores aqui para você lembrar, caso você tenha esquecido. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá aí, tá? Então, eu quero tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 4.000, tá? 4.000 que multiplica raiz de 3 é igual a 3x. Passo esse 3 dividindo, vou apagar aqui em cima para a gente ter espaço também. Tá? Onde está o seno aqui que nós não vamos usar. Então vai ficar x é igual a 4.000 raiz de 3 sobre 3. Aí agora a gente tem que olhar a unidade, que é muito importante. Ó, unidade em metros. Então essa medida também será em metros. Tá aí, galera. Resolvido o problema, que é a relação trigonométrica num triângulo retângulo. Tá legal? Vamos para o próximo. Um pescador quer atravessar um rio usando um barco e partindo do ponto C. Então vamos colocar aqui o ponto C. A correnteza faz com que ele atraque no ponto B da outra margem. Então, mais ou menos, aqui tem uma margem, aqui tem outra margem, mais ou menos assim, né? Ponto B. Tá? 240 abaixo do ponto A, 240 metros abaixo do ponto A. Então aqui deve ter um ponto A, certo? Essa distância, 240 metros. Se ele percorreu 300 metros, então essa distância percorrida de 300 metros, qual a largura do rio? Então essa aqui vai ser a pergunta do problema, tá certo? Então essa é a minha interpretação. Esse problema tem um desenho, olha lá, é exatamente aquilo que nós tínhamos feito. Aonde eu tenho aqui 300 e aqui eu tenho 240, tá certo? Então eu vou colocar que a distância CB é igual a 300 metros e a distância AB é igual a 240 metros. Como que eu encontro a distância AC? Tá? Como eu encontro a distância AC? Essa é a pergunta do problema. Olha só, galera, aqui eu tenho duas formas de resolver. Na verdade, é uma forma só, que é o teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras, tá certo? Que diz a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a minha hipotenusa? Né? A hipotenusa é aquele lado oposto ao ângulo de 90. Então é esse cara aqui. Então eu posso escrever assim, ó, 300 ao quadrado é igual a um lado ao quadrado que eu quero saber, mais o outro que eu também quero saber. Eu posso fazer isso, vai dar certo. Só que aqui tem um detalhe. A gente conhece lá o teorema de Pitágoras, um triângulo que tem uma característica que a gente chama de pitagórica, certo? Essa característica pitagórica faz com que os lados sejam proporcionais a 3, 4 e 5. E olhando para esse triângulo, eu percebo que tem essa proporção. Por quê? Que número vezes 5 é igual a 300. 60. Que número vezes 4 é igual a 240? Perceba que também é 60. Eu tenho aqui múltiplos de 4 e 5 na mesma proporção, que é o 60. Logo, o outro lado que eu não tenho, o valor é o 3, então vai ser 3 vezes 60, 180. Eu vou fazer a conta aqui para vocês, mas vocês vão verificar que dá exatamente aquilo que eu comentei, tá certo? Então eu vou usar aqui a calculadora, porque não é 900 não, é 90 mil. Então, ó, 300 vezes 300, 90 mil. Então,
Tem 4 zeros, né? 4 zeros, está aqui. 240 vezes 240 vezes 240 igual a... Então vai ficar igual a b ao quadrado mais 57.600. Tirando 57.600 de 90.000, eu tenho exatamente que b ao quadrado é igual a 32.400. Tirando a raiz disso aqui, vamos ver qual que é a raiz desse monstrinho aí, 32.400, eu acho que é 180. Eu acho não, tenho certeza. Quanto você acha que deu? 180. Então, raiz de 32.400 igual a 180. Perceba, galera, que aqui você poupa bastante trabalho, mas bastante trabalho mesmo, conhecendo o triângulo pitagórico. Por quê? Porque daí você não vai precisar tirar a raiz e levar ao quadrado esses números que são grandes, tá certo? Então, mais um exercício aí que nós detonemos. Vamos para o próximo. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste, onde a pipa engalhou. Legal esse termo, né? Renata notou que o ângulo a ser formado entre a linha da pipa e a rua era 60 graus. Não é sexagésimo, é 60 graus. Calcule a altura do poste. Então, olha só, tem aqui já o desenho bonitinho e ele quer que calcule a altura. Esse alfa vale 60 graus. Eu quero o cateto oposto e tenho o adjacente. Tangente, galera. Por quê? Porque tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Tá certo? Então fica fácil se você trabalhar várias vezes com um sistema de ângulos e nossa trigonometria, você vai ter facilidade. Porque você não vai precisar ficar decorando, você vai ter elas em mente rapidamente. Então, qual é a tangente de 60? A gente já colocou, mas eu vou colocar aqui novamente. Então vamos lá, tangente de 30, 45 e 60 graus. De 30 é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá certo? Esses três valores. Aqui eu vou usar 60, vai ser raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 é igual a cateto oposto H pela adjacente, que é 6. Portanto, H é igual a 6 raiz de 3 metros. Se o problema dissesse assim, considere raiz de 3 aproximadamente 1,7. Você poderia multiplicar o seu H por 1,7 para obter o valor, né? Um valor mais palpável, posso dizer. Porque 6 raiz de 3 você não sabe quanto é, né? É um número. Se você pegar lá a calculadora, vamos multiplicar, ó, 3 raiz vezes 6, dá 10,39 aproximadamente. Então tá aí, tá certo? Beleza, beleza? Olha o que é legal, se aqui é 60, aqui é 30, perceba que os lados são proporcionais, ó. Um lado de 30 graus é menor do que um lado oposto a 60, que por sua vez é menor que um lado oposto a 90. Legal isso, né? Beleza? Vamos lá, exercício 4. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Tá legal. Se ela caminhar 120 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio sob um ângulo de 60 graus. Tá legal. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de AB, para que possa enxergar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus? Então, vamos fazer essa conta aqui. O desenho, pessoal, é esse, ó. Tenho essa configuração e essa configuração aqui, ó. Aqui está o topo do prédio. Essa distância foi dada, que é a distância igual a 120. Essa distância eu não conheço, que eu vou chamar de x, certo? Eu sei que esse ângulo é 30 graus, né? E aqui eu também não sei quanto é. Certo? Se ela caminhar, então, beleza pura. Quantos metros ela deve andar? Então, primeiro eu vou ter que encontrar o topo do prédio, né? Então, vamos fazer o desenho novamente aqui. Esse aqui é meu desenho, aqui está meu prédio. Aqui vale 60 graus, aqui vale 30 graus, aqui vale x, aqui vale 120. Então, com o primeiro triângulo, eu vou usar o primeiro triângulo e vou descobrir a altura do prédio. Então, vai ficar lá. Eu tenho o cateto adjacente, que era o oposto. Tangente de 60 graus
cateto oposto H pelo adjacente 120. Tangente de 60 é raiz de 3, igual a H sobre 120. Portanto, H é 120 raiz de 3 metros. Está aí a altura do prédio. Agora eu vou pegar esse segundo triângulo, tá? Vou até apagar aqui, ó, esse desenho. Vou pegar meu segundo triângulo, que é esse triângulo aqui, onde essa medida é x mais 120, e esse ângulo é tal, e esse aqui é 120 raiz de 3. Com isso, eu calculo o valor de x, né? Tenho o cateto oposto e quero adjacente. Então, eu vou colocar assim, ó, tangente de 30, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá certo? Vou apagar a conta que eu fiz aqui no primeiro triângulo, que eu vou precisar desse espaço aqui, tá legal? Você já verificou? Se você quer dar mais uma olhada como eu fiz, você volta o nosso videozinho lá, né? O dedo que apaga, tá aí. Então vamos lá, vai ficar tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 é igual a 120 raiz de 3 sobre x mais 120. Vou passar o 120 multiplicando por raiz de 3. Então vai ficar assim, ó, x mais 120, tá? Igual a 360 raiz de 3. Faça distributivo, então fica x raiz de 3 mais 120 raiz de 3 igual a 360 raiz de 3. Passo 120 subtraindo, né? 360 raiz de 3 menos 120 raiz de 3, x raiz de 3 é igual a 240 raiz de 3. Passo a raiz de 3 agora dividindo. Perceba que eu posso cortar, não tem necessidade de racionalizar. Então essa é a distância, tá certo? Cuidado com a pergunta, porque a pergunta é: quantos metros ela deverá se afastar do ponto A? Tá? Então ela tem que se afastar do ponto A. 120 mais x, que dariam 360. Então a resposta do meu problema são 360 metros. Tá? O x é 240, mas a pergunta não é quanto vale o x, é a distância total que ela deve andar. Tá legal? Mais um exercício aí. 5. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu um ângulo visual, fazendo em mira um ponto fixo P na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse visível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sobre um ângulo de 2α. A figura ilustra essa situação. Beleza, aqui tá tudo aí. Opa, o Zenem apareceu aí, né? Vamos colocar uma tela em branco em homenagem ao Zenem? Dali, Zenem! Zemen. Não. Enem. Zenem. Aê, esse aqui não é o Zemen, é o Zenem. Ah, grande. Beleza? Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e ao chegar ao ponto B verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros, tá? A distância AB é 2.000 metros, então vamos fazer esse desenho aqui. Então aqui é 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será, então é essa distância aqui, né? Distância até o ponto P, tá? Então aqui, vamos lá, só pegar aqui os dados. Tá, 30 graus, aqui é 30 graus. Aham. Tá, esse meu desenho tem que melhorar, pera lá. É aqui assim, ó. Tem esse cara e esse cara. E esse cara. Aí, agora sim. Isso aqui é 2.000. Isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o ponto P. Ele quer saber essa distância aqui. Tá, isso aqui é 30 graus, isso aqui é alfa 60 graus. Tá certo? Primeiro eu posso descobrir usando todo o triângulozão. Vamos ver com base... Ah, legal, olha só.
Aqui, ó, se aqui é 60, tudo é 180, né? Então aqui vai ser 120 graus, né? E aqui também vai ser 30 graus. Então essa conclusão é muito importante. O desenho não parece, mas esse lado aqui é igual a esse lado aqui, porque eu tenho o mesmo ângulo. Então esse meu triângulo, eu conheço a hipotenusa dele, tá? De novo. Pelo fato desse cara, vou mostrar pelo outro desenho, tá? Esse cara é 30 graus, então esse aqui é 60, que é 2 vezes esse. Então, tudo isso, todo esse ângulo aqui é 180. Se aqui eu já tenho 60, correto? Aqui vai ser quanto falta para 180, que é 120. Lembra daquela soma dos ângulos internos que é 180? Se aqui eu já tenho 130, aqui obrigatoriamente tem que ser 30. Logo, esse lado oposto a 30 é igual a esse lado oposto a 30. Então, a distância AB é igual à distância BP. Tá certo? E isso é muito importante. Por quê? Porque daí, usando esse triângulo, eu calculo essa distância. Por quê? Porque eu sei a hipotenusa e sei o ângulo. Então, eu quero saber o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, eu uso seno, né, de 60 graus é igual a cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Igual a h sobre 2.000. Vou ter que apagar esse meu triângulo aqui. Apagando o meu triângulo aqui. Tá certo? E eu vou ter isso aqui, ó. 2.000 raiz de 3 igual a 2h. Portanto, h é igual a 2.000 raiz de 3 sobre 2. Portanto, h é 1.000 raiz de 3 metros. Está aí. Essa é a menor distância do barco até a praia, o ponto P. Olha só aqui, ó. Tem a explicação bonitinha, né? 60, 60, aqui é 120. Para você entender, nesse desenho fica bem mais bonitão, né? Olha lá, 2.000, 30 graus, maravilha pura. Beleza? Vamos lá. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular 3x2, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Vamos lá, vamos lá? Então aqui a parte de extração, a terça parte. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a... Então, a extração foi dividida em 3 vezes. Agora, o terreno, né, vamos verificar. Então, vamos calcular isso aqui, ó. Base vezes altura divididos por 2. Como esse ângulo de 90 foi dividido de forma igual, eu tenho aí, galera, esse ângulo igual a 30 graus. Então, vamos ver quanto vale, por exemplo, essa medida. Eu sei quanto vale, que é 2. A hipotenusa, eu não... Vamos melhorar esse meu triângulo, ficou meio torto, eu achei. Tortão. Vamos ver aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Melhorou um pouco. Aqui vale 2 km, que eu não sei, aqui vale 30 graus. Então, para descobrir a área desse triângulo, eu faço base vezes altura, né? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Falta eu calcular a base. Concorda que eu tenho o cateto adjacente, quero saber o oposto. Tangente. Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que eu vou chamar de base, pela cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, é igual a base vezes 2. Multiplica cruzado, fica 2 raiz de 3 igual a 3b, b igual a 2/3, que multiplica a raiz de 3. Tá certo? Beleza? Beleza, beleza? Então, a área desse triângulo aí, a área desse triângulo é igual a base, que é 2 sobre 3 raiz de 3, vezes a altura, que é 2 sobre 2. Então, isso fica 4 raiz de 3, 4 sobre 3 raiz de 3 dividido por 2,
mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Deixa eu só usar melhor o meu espaço aqui. Então, o que eu fiz, galera? Como o ângulo é de 90 graus e foi dividido em 3, cada lado vale 30, certo? Aí eu estou encontrando essa área aqui, ó, né? Essa área aqui. Essa área é a área do terreno, né? Como que eu fiz? Primeiro eu calculei a base, fazendo tangente, né? Cateto oposto pelo adjacente. Então, a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, cateto oposto pelo adjacente. Multipliquei cruzado e dividi. Isso aqui é a base. Agora vamos encontrar a área, tá? Então, 2 sobre 3, raiz de 3, vezes a altura sobre 2. Essa é a área, tá bom? Vou apagar aqui, ó, para eu ter espaço para vocês verem isso aqui. Então, vai ficar assim, 4 sobre 3 raiz de 3, que multiplica o inverso, né? 1 sobre 2. Posso cortar esse com esse, tá certo? Fica 2 terços raiz de 3 quilômetros quadrados. Agora, veja só. Deixa eu só colocar aqui 2,3, 2 sobre 3, 2 sobre 3, raiz de 3 quilômetros quadrados. Essa é a área dele. Vamos só fazer uma continha para a gente encontrar, tá? Aqui, não vamos usar porque tá. Agora perceba o seguinte, essa área aqui, a área total, né, é 3 vezes 2, que é 6 metros quadrados, tá certo? 6 metros quadrados é a área total. Concorda que o percentual que esse cara representa sobre o total não pode ser nem desses números enormes aí, tá certo? Se você fizer a conta, ó, 2 sobre 3 é igual a 0,66. Vezes raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. 0,66 vezes 1,7, vamos fazer a conta aqui, só para vocês verem que dá para fazer, marcar o item E sem precisar calcular, já que as respostas que estão lá são bem mais tranquilas, né? 1,7 vezes 0,66. Dá 1,12. Se eu pegar isso aqui, 1,12 divididos por 6, certo? 6 divididos por 1,12, né? Fazer o percentual disso, né? Isso aqui, deixa eu fazer só novamente aqui. 0,66 vezes 1,7. Oh, Drogson. 0,66 vezes 1,7. 1,12 metros quadrados. Isso aqui corresponde a quanto total, né? Concorda comigo? Quanto total? Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é mais ou menos 1/5, né? Se eu multiplicar esse cara por 5, dá 5,61, é mais ou menos. Então eu tenho certeza que é 19%. Tenho certeza que é 19%. Se eu fizer a conta, 1,12 divididos por 6, dá aproximadamente 18%. 18,6%, que arredondando dá o tal 19% lá. Beleza? Tranquilo isso aí, né? E é isso, galera. Essa aula aí eu sei que foi um pouquinho mais pesada, mais comprida, né? Mas a gente faz isso aqui na Cultive para ver o quê? Você indo bem, tá? Fica com Deus, um grande beijo e até a próxima. Beijo! Isso!